sejam bem-vindos ao Nervos Entrevista. Sou a Nayara Renault e esta é a edição de número 31 do podcast do site Nervos, que traz conversas imperdíveis com as equipes dos últimos lançamentos da produção audiovisual nacional e que cabem no tempo da sua pausa no trabalho, nos estudos ou da sua viagem de ônibus, trem e metrô. E o destaque da vez é o filme Aspirantes, na entrevista que fizemos com o cineasta Ives Rosenfeld e os atores Ariclenes Barroso e Sérgio Malheiro sobre a produção que estreou na última quinta e conta a história de um jovem com o sonho de se tornar jogador de futebol profissional, como você escuta agora no trechinho do trailer. Como é que você tá? Como é que foi o treino? Cuidar dela, tá? Por favor, pega no pé dela, cara. Ela é muito relapsa, ela não se cuida. Isso, claro que me cuido. Eu não tô falando com você, tô falando com seu marido. Com licença. Que engraçadinha. Caralho, moleque. Como que tu vai fazer agora? Tá tranquilo, cara. Vocês nem pensaram em tirar, não? Não, isso nem passou pela cabeça. Tua chance aí, ó. Cortaram a luz, né? Rapaz, eu falei pra você quando você veio morar aqui que você tinha que dividir as contas comigo, não falei? Eu não sou teu pai. Vai rolar uma peneira essa semana aí. Peneira fechada, quase ninguém tá sabendo. Lá no Rio. Acho que tu podia chegar lá, né? Peneira é peneira. Pode chegar lá e jogar pra caralho e o maluco nem olhar pra tua cara porque um filho da puta pagou. Ajudar em quê? Meu filho, ajudar a arrumar um emprego pra você. Você pode começar como boy. No final do mês você vai ter seu dinheirinho. Calma aí, Padinho, ele é jogador de futebol. Pô, vocês estão lidando com essa gravidez como se fosse uma brincadeira. O que tá acontecendo, Júnior? Fala, moleque. Eu sei bem a merda que tá acontecendo aqui. Parada que tu tá com inveja. Tu tá com uma puta inveja só porque eu tô chegando onde a gente sempre sonhou. O primeiro longa de Ives Rosenfeld teve uma ótima carreira em festivais, por onde circulou em 2015. Foi o vencedor da Carte Blanche em Locarno, ganhou o melhor filme, melhor ator para Ariclenes Barroso e melhor atriz coadjuvante para Júlia Bernat no Festival do Rio e levou também o prêmio Abracine na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Deste prêmio, aliás, eu tenho uma pequena parcela de participação, já que eu estava no júri daquele ano. Mas enfim, a produção chega agora ao circuito acompanhando a vida de Júnior, este jovem vivido pelo Ariclenes que joga em um time amador da cidade de Saquarema, no litoral do Rio de Janeiro, e sonha em se profissionalizar, mas vê crescer a sua inveja quando é o seu melhor amigo Bento, interpretado por Sérgio Malheiros, quem consegue um contrato com um clube maior. Além disso, sua namorada Karine, interpretada pela Júlia, está grávida e o rapaz que já vive de bicos tem de pensar no seu futuro, como bem se preocupa sua sogra, vivida por Karine Telles. Na nossa conversa com a equipe do filme, o diretor e roteirista Ives Rosenfeld contou de onde surgiu seu interesse em falar sobre futebol, mas não pelo olhar dos vencedores, e as suas escolhas estéticas para contar essa história, através da sua experiência anterior como técnico de som. Enquanto isso, os atores Ariclenes Barroso e Sérgio Malheiros explicam o processo de composição e a vivência nesse ambiente de seus personagens, além de seus próximos trabalhos, como você confere a partir de agora. Primeiro de tudo, futebol é muito importante, né, na vida, né, no nosso país, só que estranhamente ele não é tão representado, né, nas telas quanto ele é importante na nossa cultura, no dia a dia e tudo mais. Então, e muito menos sob o viés que você escolhe de falar dessa maioria que a gente não vê, que são os jogadores que tentam se profissionalizar e não conseguem, vão fazem um bico aqui, outro ali, nessa em busca desse sonho, né? Então, da onde que surgiu a primeira ideia do filme para o seu primeiro longa e escolher esse viés mesmo para contar? Bom, eu sou um grande apaixonado por futebol, então eu sempre tive esse desejo de fazer um filme sobre futebol, e eu conversava muito com o Pedro, fotógrafo do filme, que é um meu amigo desde a época de faculdade, um grande parceiro, e ele também é outro apaixonado por futebol. A gente sempre falava do nosso desejo de fazer um filme de futebol um dia. Então o projeto começou a ser construído a partir dessa vontade, desse desejo de fazer um filme de futebol. E aí, depois disso, eu comecei a já escrevendo roteiro com Pedro Freire, outro Pedro, que é grande amigo meu também, que preparou o elenco e escreveu o roteiro comigo. A gente começou a pensar qual recorte a gente daria para esse universo, e justamente a gente se deu conta de que as histórias dos vencedores já estão muito contadas, né? Tipo, esses jovens que ganham fortunas, e que o que interessava mesmo a gente era falar
dessa grande maioria invisível que não logra se profissionalizar. E aí, a partir disso, a gente começou a procurar, investigar a história desses dois meninos. Sim. E vocês, meninos, além de como vocês entraram no projeto, né, de que maneira que vocês entraram, vocês procuraram fazer uma pesquisa em categorias de base ou times amadores, como que foi? Então, eu sempre tive esse desejo de ser jogador de futebol. Inclusive, acho que essa história que o Luiz falou que não dá certo aconteceu comigo também, assim. E surgiu o teste, né, em São Paulo. E aí eu tive mais 2 testes no Rio. Então, assim, nunca participei de escolinha de futebol, nunca fiz, mas eu jogava na rua, né? Sempre jogo na rua, sabe? Só aqueles meninos que jogam descalço, sabe? Com golzinho, com 2, sei lá, lixos, a gente colocava e fazia uns golzinhos assim, jogava futebol. Então sempre tive essa paixão por futebol também. E quando surgiu Aspirantes, foi algo muito, muito interessante, apesar de ter essa vontade de ser jogador de futebol, de ter esse algo em comum com o Júnior, a personalidade dele, o jeito dele, aí que não combate com a minha, sabe? Eu sou uma pessoa que, tipo, se me bate, bato também, sabe? Se me xinga, eu xingo também. E o Júnior não, o Júnior... Parece! Não, mas isso é verdade, assim. Pode não ter conhecido isso pelo personagem, entendeu? Tá tentando virar esse cara. Desculpa, porque eu sofri bullying com eles. O processo do Júnior e eles estão retomando isso agora. Não passa, não tem como. Mas eu tô tentando. Mas é verdade, assim, um pouco. É verdade. Mas é isso, assim. Então o Júnior tem isso sempre carregar calado, assim, esse lado de tudo suportar, e em nenhum ponto ele explode de um jeito que a gente sempre fala, assim, que o personagem, você tem um carisma por ele, você tem um carinho, você tem pena dele, mas no final pode ser que mude tudo. Pode ser que você tenha raiva, ódio. Então ele viaja meio nesses sentimentos, essas explosões, né? Sim. Eu também, assim, sempre gostei de jogar muito futebol. Adoro jogar bola, até hoje jogo muito. E eu fui, quando eu era moleque, estudava num colégio que era um colégio de esportistas, assim. E os esportistas tinham umas certas regalias para fazer as provas em outras horas e tal. Como eu era ator, eu precisava dessas regalias também. Eu tinha um pouco dessa flexibilidade que os atletas tinham. Então meus amigos todos de infância são jogadores de futebol que tentaram a vida, assim. Eu tenho mais de 15 amigos que chegaram a jogar em times legais, tipo Vasco. Um deles chegou até a jogar na seleção Sub-17. E então meu laboratório, assim, foi muito com eles também. E na verdade a gente teve um processo tão intenso lá, como a gente estava contando aqui, de ficar tanto tempo com o time de verdade que a gente fez, com o Cacalho, que era um treinador de verdade ali de Saquarema, e com o Júlio Adrião, que era o ator que fazia o nosso treinador. Então a gente pôde criar essa ambiência de um time de verdade. Então minha preparação foi muito, assim, mais nesse lugar de tentar vivenciar durante esse tempo, que esses 3 meses que a gente ficou ali, né, 2 meses e pouco, a vida desses jovens nessa cidade de verdade, tentando de verdade chegar no seu lugar ao sol. A gente montou lá em Saquarema um time, que é o time do filme, com meninos que eram de fato aspirantes a jogadores de futebol, que são os nossos atores não profissionais do filme, que são os outros jogadores do time do Bacaxá, nosso time fictício. E é isso, esses meninos, eles estavam efetivamente nesse momento na vida deles também, tipo, jogando numa equipe amadora, treinando numa equipe amadora. Então a história desses meninos se mistura de certa forma com a história do Júnior e do Bento no filme. Então acho que o convívio com esses meninos também deu muito material para eles construírem os personagens. A própria gravidez antecipativa, não sei se a gente pode falar isso. Claro. Era uma coisa que estava sendo vivenciada por um dos meninos do time. É mesmo? Então a gente já falou sobre isso. Não? Nunca contei pra você? Não. Bom, então depois a gente conta. Qual dos meninos? Os meninos. Nunca soube. E isso foi muito maneiro, porque ele veio e dividiu com a gente falou, caramba, não sei o que e tal. Então, assim, de fato, a gente se desconectou durante muito tempo da nossa realidade aqui em São Paulo e no Rio,
para poder viver ali uma vida de uma cidade interiorana, de uma vida completamente diferente, com outras prioridades, com outro tipo de diversão também, né? A nossa diversão era ir tomar um açaí ou ir à noite num lugar, o único lugarzinho que tinha lá. Outro tempo, né? Então, assim, realmente pra gente foi importante também se desligar um pouco da nossa vida. Sim. E ainda nessa questão da construção, né, pegando o que o Eric Lenz falou, assim, esse personagem que você precisa construir numa contenção narrativa, né, que o filme pede para até estourar, e na relação de vocês, né, Sérgio? Porque tem essa questão da masculinidade toda, às vezes muito física, mas o silêncio, né? Vocês não conseguem se abrir, não conseguem expor os sentimentos e tudo mais. Então eu queria que vocês falassem também sobre isso. Eu sou apaixonado por esses filmes silenciosos, né? Eu gosto muito, assim. E o Aspirantes, ele me deu essa oportunidade de ter um personagem que trabalha muito isso, assim. A construção muito disso foi bem interessante porque, como eles sabem, não sei se eles vão aqui interagir junto, mas eu ficava preso no meu quarto, assim. E eu ficava preso por esse sentido, assim. Cada momento eu queria ficar só, eu queria entender o que esse personagem, por que nesse momento ele tá aqui, né? Nesse pensamento, assim. E ao mesmo tempo, na construção, o Sérgio ficava batendo na porta, ei, bora sair? todo momento, assim. E isso foi bem legal, porque isso construiu isso, né? Porque é um pouco Júnior e Bento, né? Que é esse negócio de ir chamar, bora ali e tal, sabe? Tirar ele daquele momento melancólico e tal, né? Não, e tem uma coisa legal que a gente ficou vivendo tanto a vida dos personagens que, além da gente tentar de alguma forma se portar como os personagens o tempo todo, os meninos chamavam a gente pelos nomes dos personagens. Então a gente ficou durante esses 3 meses sendo chamado mesmo como Bento Júnior. Então isso foi uma imersão muito grande, assim. Então, o que a gente falou aqui mais cedo, esse filme foi muito legal, assim, pra gente, porque é um drama moderno, assim. É um filme que é levado muito mais pelo caráter dos personagens do que pelo que acontece na história. Então a gente teve um tempo muito grande pra conseguir desenvolver esse caráter dos personagens e entender também. Então foi um processo muito legal para os atores, assim. Muito mais o que não acontece que move os personagens do que algum fato específico mesmo, né? E nesse sentido, Luiz, até o seu próprio, assim, o rigor estético que você propõe, assim, com longos planos e tudo mais, e então eu queria que você comentasse, assim, das suas escolhas estéticas e uma curiosidade sobre a tal cena fatídica, se tem um corte ali ou não. Sim, aquela cena é feita com layers, né, com camadas. Tipo, a gente filma sem dar spoiler. A cena de primeiro o dublê, depois a cena deles mantendo a câmera em registro na mesma posição de câmera e depois na pós-monta. A gente tinha um conceito estético que norteava o filme, que o foco do filme era o Júnior, né? Assim, então, seja nas partidas de futebol a gente está mais interessado em ver ele, então a câmera está sempre fechada nele, seja na cena da academia, que tem uma ação desfocada com o Bento conversando com um olheiro atrás, e a gente está com foco nele, mesmo que o diálogo esteja estudando fora de foco, seja naquela longa cena do café da manhã também, que o foco está sempre nele, mesmo toda a discussão, todo o diálogo, tipo, o único personagem que não tem uma fala na cena é onde está o foco, porque esse era um conceito do filme. Então, de certa forma, a decupagem do filme tá muito atravessada por esse conceito, e tinha um desejo nosso também de ir ao longo do filme fechando cada vez mais a câmera também. Então a primeira partida de futebol a câmera é um pouco mais aberta do que a última, e nas cenas mesmo também, ao longo do filme as cenas vão fechando. E a gente também tinha uma outra coisa que era quando as cenas são mais silenciosas, são mais com menos ação, a câmera é mais fixa também. Tipo, na cena da briga dos dois brincadeira dos dois na praia, a câmera já está na mão, porque já dá já é uma cena mais ágil. Meio que são alguns conceitos que a gente tentou nortear a decupagem do filme a partir disso. Eu
antes de dirigir, eu venho de anos trabalhando com som, cinema. Eu fui técnico de som e editei som de alguns filmes. Então, quando eu concebi esse projeto, eu tinha um desejo muito grande de trabalhar um som criativo nos filmes. E fica muito evidente na parte dos jogos, né? Especialmente. Sim, assim. Sim. Não, e uma coisa que eu me dei conta ao longo desses meus anos de trabalho e estudo com som é que os diálogos acabam monopolizando toda a banda sonora de um filme, né? Então, quando você tem diálogo numa cena, é difícil você conseguir um desenho mais criativo de som, né? Claro, é super possível, naturalmente, mas você tem muito mais liberdade para construir esse som em umas cenas silenciosas. Então, o silêncio do filme também vinha desse desejo de fazer esse som criativo. Sim. E outra curiosidade, teve alguma mudança de corte assim do filme de 2015? Eu lembro. Não, o mesmo filme. Ah, legal. É exatamente o mesmo filme que fez circuito de festivais. A gente gostaria muito de ter lançado antes, mas são as dificuldades de um filme independente no mercado brasileiro e, infelizmente, cada vez pior para o cinema independente. Exato. É um pouco difícil, que nem a vida de futebol, né, também. Sim. E assim, próximos trabalhos, projetos assim que vocês podem adiantar? Tem alguma coisa? Eu tô fazendo a 3ª temporada de Impuros, que é a série da Fox, que agora também tá entrando no Globoplay. A gente começou a rodar agora e deve estrear em novembro do ano que vem. Legal. Também para estrear agora em dezembro a 4ª temporada de Me Chama de Bruna, também da Fox. E os próximos trabalhos... Que também tá no Globoplay. E os próximos trabalhos, séries, né? Que estão abrindo bastante os leques, né? Tá dando essas possibilidades. Eu tirei o ano para estudar, tô fazendo mestrado em literatura e tô escrevendo 2 roteiros no momento, um de documentário que foi contemplado naquele edital de 200 anos de independência do Brasil. É um filme sobre pensar a independência a partir do quadro Independência ou Morte do Pedro Américo, e um outro filme de ficção que eu estou escrevendo, que é uma investigação de um personagem do Golem, que é um personagem mitológico judaico, que é o personagem que eu pesquiso na minha dissertação de mestrado também. Então você está aliando as duas coisas aí. Totalmente. Boa conversa, mas não acaba por aqui, pois tem dica do Ives no Conexões Nervosas, nosso quadro de recomendações, tanto dos profissionais que indicam obras relacionadas ao seu trabalho, quanto as minhas, falando de podcasts dentro do tema em questão. Então, se você gostou de Aspirantes, também pode curtir. Tem 3 obras que nortearam bastante o nosso filme, que é aquela série de documentários sobre futebol, dirigido pelo João Salles e pelo Arthur Fontes. São 3 filmes de documentário. O primeiro é justamente sobre Peneira, e esse foi um filme que a gente viu junto e comentou sobre o filme. Outro, enfim, naturalmente os filmes do Canal 100, né? Tipo os filmetes do Canal 100, a gente viu muito para pensar a decupagem das partidas de futebol, assim, é uma grande referência. E o outro é o filme do Douglas Gordon, o filme sobre o Zidane, o Retrato de um Século, que é um documentário sobre o Zidane, que é uma partida de futebol filmada na íntegra, com todas as câmeras possíveis em cima do Zidane. São os 3 filmes que eu acho que a gente viu junto, são filmes bastante importantes para o filme. Sim. O Zidane ajudou muito, inclusive. Ai, gente, obrigada, tá? Obrigada pelo tempo de vocês, tá? Valeu. Todas essas dicas estão anotadas no post deste episódio no site www.nervos.com.br e também na descrição na plataforma em que você nos escuta neste momento. Da mesma maneira, estarão lá os links das minhas indicações de hoje de 2 podcasts sobre este grande universo do futebol amador. O primeiro é A Voz da Várzea, uma parceria do Desobediência Sonora, que produz programas na Rádio Comunitária Cantareira, junto com o Museu da Várzea de São Paulo, chamado Paulo Carioca. Apresentado por Valdemar Oliveira,
técnico de um time juvenil de futebol da Brasilândia, o podcast traz entrevistas com pessoas que fazem ou fizeram parte da Várzea Paulistana. A outra recomendação é a do site especializado no assunto, a varzea.com.br, que também conta com um podcast no YouTube, no canal chamado Projeto Varzianos, que traz conversas com nomes importantes do futebol nacional que vieram justamente da Várzea. Então são duas dicas incríveis para vocês, amantes do mundo da bola e do mundo dos podcasts, ok? E assim termina o 31º Nervos Entrevista, destacando o longa Aspirantes, em cartaz nos cinemas desde esta quinta, 28 de novembro, com distribuição da Ciclorama Filmes. É só consultar a programação das salas da sua região, ok? Mas da sua casa ou de qualquer lugar que você quiser, é possível ouvir este e os episódios anteriores do Nervos Entrevista na sua plataforma favorita, porque sim, finalmente entramos na Deezer, aleluia! E agora o time tá completo, já que estamos há um tempo também no Spotify, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, no seu feed ou disponível também para download lá no site. No Nervos você ainda encontra mais conteúdo sobre cinema, TV, música, enfim, cultura no geral. Se gostou, curte e compartilha. Se viu onde podemos melhorar, comenta ou escreve para o Nervos Site, tudo junto, nervosite@gmail.com, pois queremos atender bem para atender sempre. A gente se reencontra já na semana que vem com mais novidades dos próximos lançamentos nacionais do cinema. Então, obrigada pela audiência e até a próxima!